Boa tarde, crianças, alunos do primeiro ano B. Hoje é quinta-feira, 9 de julho. Nós estamos iniciando a nossa aula de língua portuguesa após a aula de educação física, tá bom? Como vocês já sabem, nós estamos trabalhando com as palavras da cantiga O Palhacinho, tá? Nós já trabalhamos a quantidade de letras dessas palavras, letra inicial, letra final, o som de algumas sílabas. Hoje, nós continuaremos trabalhando com essas palavras e a professora vai explicar a atividade aqui para vocês agora, tá bom? Olha só. As palavras da cantiga, elas estão aqui, deste lado, tá? Tem uma palavrinha, outra palavrinha, outra palavrinha, outra palavrinha, outra palavrinha e outra palavrinha. Só que essas palavras estão faltando alguns pedaços. Lembra que a professora falou que as palavras são feitas de pedaços menores, que são as sílabas. As sílabas são feitas também de unidades menores, que são as letras. E as letras serão consoantes e vogais. Só que as palavras da cantiga, a professora escreveu aqui, e elas estão faltando alguns desses pedacinhos, ou seja, algumas dessas sílabas, tá? Do outro lado, desse outro lado, nós teremos algumas sílabas soltas, ou seja, as palavras estão deste lado que a professora apontou, e deste outro lado, deixa a professora traçar aqui, estarão as sílabas. Só que essas sílabas, elas estão desordenadas, elas estão fora de ordem. Você vai ter que tentar fazer a leitura dessas sílabas e completar as palavras que estão faltando o seu pedacinho, tá? A atividade está pedindo que você complete essas sílabas. Então, olha só, essa primeira palavrinha, deixa a professora tirar aqui. Essa primeira palavrinha, deixa eu apontar para vocês, essa aqui está escrito lhacinho. A palavra da cantiga que nós estamos trabalhando é lhacinho ou é palhacinho? Está faltando a primeira sílaba, que é a sílaba pá. Você vai precisar olhar do outro lado, olhar todos os pedacinhos e procurar onde está a sílaba pá. Você vai pensar qual consoante, qual vogal você vai juntar para que resulte na sílaba pá. Quando você achar, você vai escrever aqui, você vai completar esse espaço, tá bom? A mesma coisa com as outras palavras. A palavrinha de baixo está escrito zá. A palavrinha que nós estamos trabalhando da cantiga é a casa. Nós já temos o zá, então está faltando a sílaba K. Eu preciso pensar qual consoante, qual vogal eu vou juntar para resultar na sílaba K. Eu vou olhar qual dessas palavrinhas não, qual desses pedacinhos, que são as sílabas que estão dentro desses quadradinhos, que pode ser a sílaba K para virar casa, e vou colocar aqui, tá? A mesma coisa com a palavrinha de baixo. A palavrinha de baixo está escrito cavalim, cavalim.
É cavalim ou é cavalinho? Nho. Está faltando a sílaba nho. Eu preciso saber quais consoantes e vogal eu vou juntar para virar a sílaba nho. Nesse caso, essa sílaba terá duas consoantes e uma vogal. Eu não quero a sílaba no, cavalino. Eu quero a sílaba nho, cavalinho. Para escrever a sílaba nho, serão duas consoantes e uma vogal para resultar nesse som, nho. Eu vou olhar então qual dessas sílabas que estão aqui dentro que é a sílaba nho e escrever aqui no espaço à frente da palavra cavalinho, tá? A mesma coisa com a palavra de baixo. A palavra de baixo está escrito corne. Está faltando a sílaba tá. Corneta. Qual consoante, qual vogal eu vou juntar para resultar na sílaba tá? Eu vou olhar do outro lado qual desses pedacinhos, dessas sílabas que estão dentro desses quadradinhos, que é a sílaba tá, e vou escrever aqui na linha. A mesma coisa como a outra palavra de baixo. Está escrito pi, tem um espacinho e continua eta. O palhacinho faz pi, eta? Ou ele faz pi, ru, eta? Agora, nós precisamos pensar qual consoante, qual vogal eu vou juntar para virar a sílaba ru. Está faltando a sílaba ru. Eu vou olhar aqui do lado, vou encontrar a sílaba ru e vou escrever aqui nesse espacinho do meio, tá? A mesma coisa na última palavrinha. A última palavrinha está escrito K, tem um espacinho e termina com tá. O palhacinho faz cata ou o palhacinho faz careta? Está faltando a sílaba re. Qual é a consoante e qual vogal eu vou juntar para resultar na sílaba re? Eu vou procurar aqui do outro lado, vou encontrar e vou escrever aqui. Essa é a atividade de língua portuguesa para hoje, tá bom? Vamos pronunciar, vamos lembrar na formação das sílabas que uma sílaba ela pode ser constituída apenas de uma única vogal. Mas uma sílaba não pode ser constituída apenas por uma consoante. E que a sílaba, ela tem diferentes estruturas silábicas, tá? Existe uma sílaba que tem só uma consoante e uma vogal. Existem sílabas que terão duas consoantes e uma vogal. Existem sílabas que terá uma consoante, uma vogal, outra consoante. Existem sílabas que terão duas consoantes, duas vogais. Então, eu preciso estar sempre atento para esse conceito da sílaba. Para eu escrever uma palavra, eu uso as sílabas, e para escrever as sílabas, eu uso as unidades menores, que são as letras. E as letras são constituídas por consoantes e vogal. A, E, I, O, U são as vogais. Todo o restante, todas as outras letras são as consoantes. Tá bom? Vamos relembrar. Beijo.